Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, vamos tratar ainda do tema da litigância de má-fé, complementando as disposições do artigo anterior. E nesse artigo 81, nós vamos tratar aqui das consequências que vai sofrer o litigante de má-fé. Então nós vimos no artigo anterior quais são as condutas que configuram litigância de má-fé. Agora, a gente tem que analisar as consequências dessa conduta. E há mais de uma consequência. É importante frisar isso, porque geralmente quando a gente fala de litigância de má-fé, a única coisa que vem na cabeça é tem uma multa para pagar em razão dessa conduta. Mas não é só a multa, as consequências são várias e é muito importante a gente conhecer. Então vamos lá. O artigo 81 disciplina que, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Olha só quanta coisa, além da multa. Então, vamos começar tratando da multa, porque ela é a mais famosa das consequências da litigância de má-fé. Então, a gente tem aqui um parâmetro de valor, né? A multa tem que ser fixada em valor que seja superior a 1% e inferior a 10% do valor atualizado da causa, tá? E é importante isso porque há processos que, por exemplo, duram muito tempo, ou seja, o autor, imaginemos o autor litigante de má-fé que propõe uma ação para obter um objetivo ilegal, né? E ao longo do processo isso fica claramente demonstrado. O réu pode então pedir a condenação do autor ao pagamento de litigância de ao pagamento, né, das consequências aí da litigância de má-fé. Então o juiz vai fixar a multa, né, e esse valor da multa deve levar em consideração o valor atualizado da causa, justamente para que a multa signifique de fato uma penalidade para aquele litigante que se utilizou do processo para algo ilícito, né? Além disso, é importante a gente destacar uma diferença entre a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que a gente já estudou também, né? Quando se fala em ato atentatório à dignidade da justiça, a multa disso decorrente é revertida em favor do Estado, se a justiça for estadual, ou da União, se a justiça for federal. Quando nós tratamos de litigância de má-fé, o beneficiário, né, do valor da multa, quem vai receber o valor da multa, vai ser a parte contrária, ou seja, a parte que foi lesada por aquele ato ou por aqueles atos que configuraram litigância de má-fé, tá? Como complemento a isso, o parágrafo 2º desse artigo 81 disciplina que quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Isso é justamente para aqueles casos em que o valor da causa é muito baixo e se eu for aplicar uma penalidade, né, com base nesse valor da causa, a penalidade não vai surtir efeito nenhum com relação ao litigante de má-fé, ou seja, não vai significar para ele muita coisa e vai acabar não desestimulando a sua conduta em processos futuros ou naquele mesmo processo. Então, em razão disso é que tem essa previsão do parágrafo 2º aqui, que possibilita nessas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, que o juiz pode então estabelecer o valor da multa levando em conta o salário mínimo, e aqui ele estabelece um máximo, né, até 10 vezes o valor do salário mínimo, e aqui obviamente é o valor do salário mínimo que vigia ou que vige na época da fixação da penalidade, ok? Indo além, esse artigo 81, além de tratar da multa, ele vai dizer a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, ou seja, há a possibilidade, se acontecerem danos efetivos, né, danos materiais, danos morais, decorrentes daquela conduta de litigância de má-fé que se vislumbrou no processo,
Se isso acontecer, esses danos também devem ser indenizados, tá? E em razão disso, o parágrafo 3º vai disciplinar que o valor da indenização será fixado pelo juiz, regra geral. Então, por exemplo, se forem danos materiais, é muito simples de aferir danos materiais, a parte comprova e o juiz fixa o valor, ou danos morais, se o juiz já tiver condições de fixar o valor quando aplicar a penalidade de litigância de má-fé, ele já pode fazer isso. Ou, caso não seja possível mensurá-lo, vai ser liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos, ou seja, o juiz em uma decisão vai estabelecer que houve litigância de má-fé, estabelece em razão disso a necessidade de indenização, né? Então ele vai estabelecer a condenação da parte litigante de má-fé ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, ou danos materiais e morais, a depender do que tenha acontecido naquela relação jurídica processual, e depois essa decisão vai passar pelo procedimento da liquidação, a liquidação de sentença, né? E aí, nesse procedimento, o que se vai discutir é o montante, o quanto de dano sofreu aquela parte que foi vítima do litigante de má-fé no processo. Mas, enfim, o juiz estabelece a condenação e fica para uma fase seguinte o valor da condenação nessa fase de liquidação da sentença. Mas então é importante a gente lembrar sempre que, além da multa por litigância de má-fé, é possível também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou danos materiais, né? Seja lá a natureza que tenha o dano sofrido pela parte. E por fim, ele vai dizer e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. E aí o juiz vai ter que verificar exatamente a extensão dessa conduta de litigância de má-fé para saber se esta conduta gerou outras despesas processuais, né, inclusive honorários advocatícios. E aqui ele faz referência não aos honorários de sucumbência. A referência que ele faz é aos honorários advocatícios contratuais, ou seja, imaginemos então que o autor tenha proposto uma ação para obter aí algo ilegal, né? O objetivo dele é ilegal. O réu, para se defender nesse processo, teve que contratar advogados, né? E ele desembolsou um valor para contratar esse advogado. Se ao final ficar demonstrado que o autor agiu de má-fé, ou seja, que ele litigou de má-fé naquele caso concreto e que aquela foi a razão determinante da ação, o juiz, então, além de estabelecer uma multa, vai condenar o autor a ressarcir as despesas que o réu teve, todas as despesas que ele teve em razão daquele processo. E aqui, isso aqui é muito importante, né? O que se tem que verificar, e a análise aqui do juiz tem que ser uma análise aprofundada justamente por conta disso, que se tem que verificar se aquela conduta de litigância de má-fé foi a única determinante, né, para que a parte sucumbisse, para que a parte perdesse, se aquela conduta de fato foi a conduta mais importante da parte no processo, se todo aquele processo está maculado pela litigância de má-fé ou se apenas uma parte dele, porque o juiz vai precisar levar isso em consideração na hora de estabelecer quais as despesas que a parte que foi vítima da litigância de má-fé vai ter o direito de ver reembolsadas, né? Se são todas as despesas que ela teve, a totalidade dos honorários contratuais que ela teve que desembolsar, ou se uma parcela dessas despesas apenas. E por fim, o parágrafo 1º vai tratar daquelas hipóteses em que há mais de um litigante, né, que há dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Então, aqui são várias as situações. É possível que no mesmo processo o autor e o réu sejam litigantes de má-fé, quer dizer, o comportamento de ambos é de má-fé. E aí, obviamente, o juiz vai ter que verificar qual foi a conduta praticada por cada um, quais foram as consequências negativas dessa conduta e vai estabelecer uma punição aos dois.
Agora, pode ser que haja 2 litigantes no mesmo polo processual, 2 réus litigantes de má-fé contra um autor que não estava litigando de má-fé, ou seja, que foi vítima tão somente dos réus naquele processo. E aí o juiz vai ter que individualizar a conduta de cada um dos réus litigantes de má-fé para saber qual foi a extensão, né, da sua conduta, da sua litigância de má-fé, para estabelecer a multa, estabelecer as demais consequências que decorrem dessa disposição. Então, é uma análise bastante complexa. E você tem acesso a essas e outras mais informações, acesso a decisões judiciais que dizem respeito ao que está previsto nesse artigo, acesso a notas de doutrina, no meu Comentários ao CPC, que é este livro aqui, editado pela editora Juruá e que não está disponível só em livro. A grande questão e a grande jogada é essa. Todo esse conteúdo aqui está disponível para você todo esse conteúdo e um pouco mais, né? Porque na plataforma virtual há mais coisas ainda, há mais informações, há um banco completo de decisões. Você consegue acessar aqui no link que está na descrição do vídeo, juruadocs.com. Além do CPC comentado, você vai ter nessa plataforma acesso a outras leis comentadas, e nessas leis comentadas tem os comentários, né? Obviamente, um banco de decisões judiciais, dividido esse banco de decisões em cada um dos artigos, então isso facilita demais a sua busca. Além disso, notas de doutrina também dividida por artigos. Então, se você é estudante de direito, se você é advogado, magistrado, membro do Ministério Público, enfim, se você trabalha com direito, se você estuda direito, você tem aqui uma plataforma completa, recheada de informações que facilita demais a sua vida. Então, te convido a conhecer o Juruá Docs e a prestigiar, né? Esses vídeos, inclusive, estarão lá no Juruá Docs, junto com podcasts, com comentários a questões pontuais do processo civil, enfim. É uma plataforma completa, repleta de informações e você precisa conhecer. Nos vemos lá e nos vemos no próximo vídeo em que nós formos tratar dos outros artigos do CPC de 2015. Nos vemos, até mais.